Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. No livro de Provérbios há muitas exortações a respeito do álcool, da bebida forte, do vinho. O álcool leva a brigas, a alvoroço, a confusão. E produz zombadores, porque o álcool derruba os freios. A pessoa fica desinibida, fica alegre, fica descontraída, relaxada. Então tem esse aspecto que hoje em dia eles estão falando recreativo. E socialmente ele faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis em ambientes hostis, vamos dizer assim, onde não conhecem ninguém ou poucas pessoas, e é muito comum na adolescência, na juventude, por autoafirmação, e eu li uma pesquisa que por não saber o que fazer com as mãos. Então, eles pegam uma bebida, uma garrafa, um copo, um cigarro, e aquilo dá para eles uma calma do ponto de vista químico e também socialmente. Então existe todo um glamour, entre aspas, ao redor do álcool. Eu sou do tempo que as propagandas eram massivas, era algo assim, era um bombardeio, tanto de cigarro quanto de bebida alcoólica. Mas com o passar dos anos, com os estudos sobre os efeitos do álcool e do cigarro, muita coisa mudou, inclusive a legislação. Mas nesse texto tá falando do efeito nocivo, negativo do álcool, que são brigas, alvoroço, confusão. Nós sabemos que muitas cenas de violência doméstica ocorrem por conta do álcool, que famílias são abaladas, destruídas por conta do alcoolismo. Sabemos que há muitas brigas com finais trágicos, porque as pessoas se tornam incontroláveis. Também sabemos de que o álcool ele faz a pessoa esquecer. Muitas têm uma amnésia, não sabem o que fizeram. E isso pode também facilitar com que essa pessoa sofra algum tipo de abuso, de violência e nem saiba o que aconteceu com ela. Acidentes de trânsito. Meu Deus, são tantos efeitos maléficos do álcool que fica difícil ficar falando aqui no vídeo. Mas a palavra de Deus é bem clara. A proibição não é contra a bebida alcoólica, mas sim contra a embriaguez, o alcoolismo. Todo aquele que é vencido por eles, no caso, pelo álcool, pela bebida forte, pelo vinho, não é sábio. Quem é dominado pela bebida, seja ela qual for, não é sábio. Podemos falar de várias áreas da vida, mas este versículo está falando claramente do perigo de ser vencido, de ser dominado pela bebida. Não é sábio. Não é um conselho de Deus. Beba,
Não, ele diz: não vos embriagueis. Então, não incentiva a beber, mas também não proíbe. A palavra de Deus proíbe embriagar-se, ser vencido, ser dominado pelo álcool. Verso 2. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. Temos falado muito aqui sobre o rei, né? Que se o rei tá calmo, tá sereno, tá tranquilo, a vida. Mas se o furor do rei, a ira do rei, a cólera do rei se acender, é perigo de morte. Então eles comparam com o rugido do leão, que nós até já trabalhamos alguns versículos, né? E quem provoca essa ira, esse furor, essa cólera, tá pecando contra a sua própria vida, tá causando um dano a si mesmo. 4. O preguiçoso não ara as terras, porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Temos falado muito sobre o preguiçoso nessa segunda edição de Provérbios, porque o preguiçoso, ele causa muito prejuízo para ele mesmo, para sua família, para a humanidade, porque ele não produz. O preguiçoso não faz nada que seja admirável, louvável, que fique para as gerações, que fique para a posteridade. O preguiçoso vê tudo ruir. E esse texto está falando bem claro que ele não ara a terra porque é inverno. Então ele não quer passar trabalho. Mas quando chega o tempo da colheita, ele quer colher, só que ele não vai ter nada para colher, porque não plantou. Ele não paga o preço. Ele não adia a recompensa. Ele quer o prazer imediato, então ele não faz nada. Ele descansa, ele dorme mais um pouquinho. Então, por isso que quem é preguiçoso, quem tem preguiça, não prospera, não avança, não desenvolve. Porque não paga o preço, não tem disciplina, não tem aquela coisa de eu vou enfrentar, eu vou lutar, porque depois eu vou colher, eu vou fazer a minha parte, porque depois eu vou poder descansar, eu vou poder desfrutar, usufruir. O preguiçoso não pensa assim. Por isso, ele não prospera. 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. A pessoa sensata, a pessoa sábia, ela consegue tirar, trazer à tona, trazer à superfície, tornar público aquilo que é bom. Porque ela tem sabedoria, sensatez, fidelidade, integridade, honestidade dentro de si. E isso me lembra aquela passagem que o Senhor Jesus diz que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e que o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro do seu coração. Isso é a mais pura verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se tu tem, o que tu tem dentro de ti é o que vai sair pela tua boca, pelos teus lábios. Então, a pessoa que é sábia, ela consegue fazer esse processo de tirar coisas boas do seu bom tesouro, que é o seu coração. 6. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Amigos leais, confiáveis, fiéis, íntegros, são raros, são muito raros. Pessoas em que tu pode confiar, como se diz, de olhos fechados. São raras as pessoas que são dignas, que são corretas, que são
constantes. Porque tem isso também. Às vezes tem pessoas que são muito boas por muitos anos, mas depois elas não perseveram ou se desviam. Então, tem gente que diz que é bom, tem gente que pensa de si mais do que convém. Mas quem é digno de verdade? Quem é uma pessoa de confiança leal? Se tu achou, se tu tem, cuida, valoriza, agradece a Deus, porque são raros. 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Aqui mostra o poder, tipo assim, a autoridade, a sabedoria, o entendimento do rei quando ele está julgando. Ele analisa e discerne o bem do mal. E se a gente pensa no exemplo do próprio rei Salomão, tem uma história emblemática de duas mães que diziam que a criança era filha delas. Só que uma estava mentindo e uma estava falando a verdade. E como descobrir se ambas eram convincentes, veementes? Ele disse: traz uma espada e corta essa criança no meio e dá uma metade para cada uma. Aí a mãe verdadeira, a Bíblia diz que com o seu sentimento, suas entranhas, seu íntimo se moveram pelo seu filho, ela disse: não, dá para ela a criança. Aí Salomão disse: tu que é a mãe verdadeira, porque ela nem se importou que a criança morresse. Então isso é um exemplo de um rei julgando com sabedoria, analisando, discernindo, tomando uma decisão acertada. E isso é uma honra quando nós podemos ser liderados, governados por pessoas que têm discernimento, que têm sabedoria, que têm inteligência, que têm condições de discernir, de separar, de identificar o bem do mal. 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Quem pode falar isso? A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos e tropeçamos em muitas coisas. Todos pecam. E quem diz que não peca é mentiroso, então já está pecando. Então, realmente, a gente tem que sempre pensar que somos seres humanos limitados, falhos, pecadores. E dependemos, precisamos do nosso Salvador, precisamos do Espírito Santo para diariamente nos santificar e continuar a obra, crescer. Aquele que começou a boa obra há de completar. Então a gente tem que crescer, aperfeiçoar, desenvolver. A santidade é um processo diário, a santificação é um processo de uma vida inteira. Todos nós pecamos e todos nós precisamos do sangue de Jesus para nos perdoar de todo pecado, de todo erro, de toda injustiça. Nunca vamos achar que estamos 100% limpos. Sempre podemos melhorar, sempre podemos nos corrigir e sermos corrigidos, ensinados pelo Espírito Santo. 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Eu acho tão lindo porque o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abra os meus olhos para que eu veja. Então, é uma honra, é uma glória, é uma recompensa, é um presente de Deus nós termos ouvidos que ouvem e olhos que veem. Porque o que nós estamos assistindo diariamente são pessoas cegas que tiveram os seus olhos cegados, seus ouvidos tampados.
Que Deus nos livre de sermos assim, de termos olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos à voz de Deus, do Espírito Santo, e que os nossos olhos possam ser iluminados e possamos ter bons olhos para ver o que Deus está fazendo. 13. Não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Quem dorme demais, quem descansa demais, quem brinca demais, vai ficar pobre. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quem trabalha e trabalha de forma séria, diligente, responsável, vai ter fartura, vai ter pão de sobra. O pão simboliza a abundância, a plenitude, a prosperidade. E a falta de pão simboliza a escassez, a miséria, a pobreza. Então, o trabalho está ligado à prosperidade e a preguiça à miséria. 14. Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Desculpa. Isso, meu pai falava muito isso, sabe? Ah, compra por 500 e vende por 1.000. Esse texto está dizendo que a pessoa, para comprar, ela pechincha, ela chora, ela desvaloriza, desqualifica o produto ou o serviço. Aí depois, o que ela faz? Ela conta a vantagem que ela, a minha sogra diz, achacou o outro. Então, isso é muito feio. Tu tá fazendo o quê? Uma falsidade, uma desonestidade. Porque se tu comprou por 500, é porque tu já estava pensando que tu ia vender por 1.000. Só que se ele valia mais, tu usou de um subterfúgio. Porque olha o comprar por 500 e vender por 1.000. É muito lucro, vamos dizer assim, né? É muita ganância, é muita ambição. E a gente sabe, tem trabalho escravo, tem coisas de qualidade inferior. As pessoas fazem coisas absurdas para lucrar, para ter vantagem, para fazer os outros de bobo. Gente que mente no preço, que cobra um valor e não entrega o serviço, ou entrega um produto, tu compra, tem quantas e quantas pessoas compram pela internet e não recebem o reembolso e nem o produto. Pessoas que fazem coisas desonestas. E essa negociação, ela pode ser uma coisa normal. Agora, tu desqualificar, tu mentir, tu dizer que não vale, tu tratar de uma forma pejorativa, sabendo que não é verdade, para depois tu sair contando vantagem para todo mundo, isso é feio. Deus não se agrada disso. A gente tem que ser sim, sim e não, não. Fazer para os outros o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Então, se tu tem um produto ou um serviço, tu ia gostar de ser enganado? De ser passado para trás? De ficar sem o produto, sem o serviço? De uma pessoa te dar um valor e tu sabe que o teu produto ou o teu serviço vale mais e tu tem que se submeter e aí depois essa pessoa vai ganhar 3, 4, 5, 10 vezes mais. Então, a integridade de uma pessoa também está nos seus negócios, nas suas negociações, nos seus relacionamentos, na sua palavra. A vida cristã não é uma caixinha ou uma gavetinha que tu abre e fecha. Não, é toda a tua personalidade, é toda a tua conduta. Envolve todo o teu ser, todos os teus relacionamentos, todos os teus negócios, teus estudos.
enfim, o que tu vive, o que tu faz, o que tu é. Então, realmente, é muito feio uma pessoa desqualificar, inferiorizar e depois se gabar contando vantagem. 15. Há ouro e abundância de pérolas, mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa. Desde o início nós temos repetido: palavras de sabedoria valem mais que ouro e joias preciosas. Vale mais que prata, que rubis, que pérolas. Esse é o princípio do livro de Provérbios. Relativizar as riquezas materiais e exaltar, honrar a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a inteligência, porque nós sabemos que é o próprio Espírito Santo agindo nas nossas mentes e nos nossos corações. 16. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete por estrangeiros. Já falamos várias vezes aqui sobre ser fiador. A palavra de Deus proíbe ou desaconselha que tu seja fiador. E aqui tá dizendo que tu deve perder até a roupa do corpo para te aprender. Ó, perder para aprender. Quem teima em ser fiador deve perder até a roupa do corpo. O que ele está querendo dizer? Que sofra o dano, que sofra o castigo, a punição por ser teimoso, por ser insistente numa coisa que Deus diz: não faça, não faz isso, não seja fiador. Esse é o resumo, assim, ó, simples e objetivo: não seja fiador. 17. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Esse texto é incrível, porque a loucura, ela vivia dizendo que o pão roubado era melhor, que era mais gostoso, que o que era feito às escuras, às escondidas, era melhor. Lembra que a gente estudou isso? Pois bem, aqui já está dizendo que, tu acha que o pão roubado é bom? Pois então eu vou te dizer que ele até pode ter um sabor doce, suave, ser gostoso, ser saboroso, delicioso, mas depois a tua boca vai ficar cheia de areia, cheia de pedrinhas, a tua boca vai estar cheia de uma coisa ruim. O que quer dizer? Isso que é o provérbio de sabedoria. Então, tu pensa que aquilo é bom, é só um pouco que é bom, só no início, só para te prender, só para te enganar, só para te enredar. Depois, aquilo vai ser a tua ruína, a tua destruição, a tua vergonha, o teu fracasso. Esse também pode ser um bom resumo para o pão roubado. 19. O mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. O mexeriqueiro é aquela pessoa que mente, que fala mais do que é verdade, do que é real, do que aconteceu, mais do que os fatos. Então, tu pensa que se essa pessoa faz fofoca de A para B, não vai fazer de B para A? Ou de A para C, ou de C para B? Sim, o mexeriqueiro, olha o nome, mexeriqueiro, ele mexe com tudo, ele mistura tudo, ele faz uma confusão. Ele leva e traz. Então, quem é assim, mexeriqueiro, que faz fofoca, deve ficar longe de ti. E se tu é um mexeriqueiro, fofoqueiro, tu tem que te arrepender. Quem fala demais vai sofrer as consequências, vai se alimentar do fruto das suas palavras. E sim, quem faz fofoca, quem faz intriga, quem difama, quem calunia, é perverso, é ímpio, é tolo, tá fazendo algo errado,
que Deus não se agrada. A gente viu que o difamador separa até os melhores amigos, que faz intriga entre os irmãos. Então, quem fala demais não pode ser teu amigo, teu conhecido, ser tua companhia, porque daqui a pouco tu vai estar fazendo a mesma coisa que ele. Tu vai te acostumar e vai repetir os maus hábitos dessa pessoa. 20. Se alguém amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Não basta a palavra de Deus te ordenar, te mandar, te dar uma ordem de honrar teu pai e tua mãe. Aqui está dizendo a consequência de tu não obedecer esse mandamento. Quem insultar, amaldiçoar, destratar, ofender, desrespeitar o seu pai e a sua mãe, terá a sua luz apagada na mais absoluta escuridão. A sua lâmpada vai se apagar em densas trevas, nas mais densas trevas. O que quer dizer isso? A pessoa acha que ela tem direito de desrespeitar, de ofender, de destratar seu pai e sua mãe. Pois bem, a palavra de Deus está dizendo que na hora que ela mais precisar, ela vai estar sozinha. Porque a luz vai se apagar na densa escuridão, nas trevas absolutas. Tu pensa no desespero, na angústia, na aflição de tu estar em densas trevas, profunda escuridão. Totalmente escuro. E não vai ter uma luz, não vai ter uma lâmpada. Quer dizer, na hora que tu mais precisar, tu não vai ter socorro. Tu vai estar sozinho. Então pense 1000 vezes antes de desrespeitar, insultar, ofender, amaldiçoar, destratar, fazer qualquer coisa contra teu pai e tua mãe. Não desonra teu pai e tua mãe. E a gente sabe que não é fácil cumprir esse mandamento, porque muitas vezes o pai e a mãe não são dignos. Mas a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Ponto. Não diz que é para honrar o pai e a mãe que são bons. Diz: honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para que te vá bem e sejas feliz. Então assim, ó, Deus dá uma promessa. É o único mandamento que tem promessa. Porque Deus sabe que muitas vezes filhos e filhas sofrem muito com seus pais e suas mães. Então, fica este alerta. Não amaldiçoa, não insulta, não desrespeita, não debocha, porque isso vai se voltar contra ti mesmo. 25. É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos. Não se agrada que a pessoa seja precipitada, impulsiva. Deus se agrada, Deus se alegra de quem medita, de quem pondera, de quem examina, de quem sonda, discerne os espíritos, as situações, as realidades. Isso que Deus se agrada. Então, é uma tolice tu fazer uma promessa para Deus, fazer um voto, dizer que é isso, que é aquilo, e depois tu não cumprir. Depois tu falhar. Tem pessoas que fazem promessas mirabolantes que elas não vão conseguir cumprir. E aí depois elas falham. Então a Bíblia está deixando bem clara. É uma tolice fazer isso. É uma armadilha. É algo que vai te prejudicar. Tu fazer um voto e só refletir depois que tu fez o voto. Aí a palavra diz que a gente tem que sofrer o dano e cumprir aquele voto, custe o que custar. 26.
O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. Aqui é bem sério, né? Porque tá querendo dizer que o rei vai punir, castigar os ímpios de forma rigorosa, severa, de uma forma grave. Então, a figura que usa é peneirar e passar com a roda por cima. Significa, o ímpio, né, vai sofrer, porque quem for mal, ímpio, perverso, vai experimentar a fúria do rei. E a gente está estudando que a fúria do rei é igual a morte, assim como a gente viu que o sorriso do rei é igual a vida. 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. A luz de Deus penetra em nós e revela todas as intenções ocultas, as motivações do coração. As pessoas veem as aparências, os atos, veem o que é externo, mas Deus vê o coração. Ele sonda a mente e o coração. Ele vai no mais íntimo do corpo, da alma, do espírito humano. Ele divide a alma do espírito, juntas e medulas. Então não te engana e nem engana ninguém, porque o Espírito de Deus, ele sonda, ele examina, ele esquadrinha o ser humano. Lá no fundo, nada nem ninguém pode se esconder de Deus, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Ele nos criou e Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou só. Ele cuida de nós e por isso Ele sonda os nossos corações, para que nós possamos saber se tem um caminho mau, se tem um pensamento mau, para que Ele nos corrija, para que Ele nos ensine, para que Ele nos coloque de volta no caminho. 30. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Este versículo é um versículo polêmico. Por quê? Porque nós estamos numa época em que tudo é proibido. Eu, como já tenho mais que 50 anos, eu lembro que não era proibido um pai, uma mãe corrigir seus filhos, castigar fisicamente seus filhos. Eu e meus irmãos, quando nós nos reunimos, a gente conta e ri, brinca, lembra das surras, das repreensões, das coisas que a gente aprontava e as consequências dos nossos atos. Com raras exceções, a gente sempre concordava que a gente merecia aquela correção. Mas, de uns tempos para cá, de umas décadas para cá, se tornou proibido castigar, repreender, usar métodos, vamos dizer, físicos para disciplinar os filhos. Aqui até tá falando, não fala especificamente dos filhos. Aqui também pode significar até assim, ó, antigamente os escravos, ou um malfeitor, ou um zombador, enfim. Era uma forma pública de punição, de castigo. Só que aqui tá falando que o castigo físico elimina o mal, purifica, melhora o caráter. Ele dá um limite para a pessoa. Ninguém está falando de violência, de tortura, de maldade, de coisas ruins. Não. É uma correção. Na academia, quando a gente está fazendo exercício, dói. E os professores sempre dizem,
sem dor, sem ganho, quer dizer, sem ganho de massa muscular. Tu não consegue aumentar o teu músculo se tu não sentir dor. Então, assim, ó, é uma comparação. Ninguém está exaltando a violência, nem a agressividade, nem nada desse tipo. A palavra está dizendo que as feridas, os açoites, as surras, eu vou dar vários sinônimos para ficar bem claro. Punições físicas ou palmadas, pancadas, ferimentos, golpes, qualquer coisa desse gênero que não seja, como é que eu vou dizer, exagerado, purifica o coração da pessoa. É isso que a palavra está dizendo. Que essa disciplina, tudo isso, né, toca tão profundamente o ser humano que acaba limpa a mente do pecado e consegue fazer com que a pessoa vença a própria maldade. É difícil e polêmico falar sobre isso? É, porque a sociedade mudou muito, né? Mas nós sabemos que sim, quando nós sofremos até questões de doença, enfermidades, nós ficamos mais humildes, dependentes de Deus, buscamos pela face de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Aqui não está falando uma apologia à violência e nem uma exaltação a quem produz isso, porque não diz, ó, os vergões das feridas purificam do mal e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Então, não está dizendo quem é que açoita e quem é que produz a ferida, mas está dizendo que o fato de tu sofrer assim permite que tu te purifique, se tu aceita essa disciplina. Pensa sobre isso.